E estamos começando mais um Multifaceta. E queria começar aqui esse documentário falando sobre o que nos motivou, né? O que nos motivou a começar essa jornada. De procurar várias facetas que fizessem sentido e que mostrassem a essência de alguma linhagem. Não só uma pessoa que é do Ayurveda, como seu pai, mas também que é bruxa, como seu pai. A Gokula vai vir no próximo episódio. Gokula foi aluna do meu pai. Por isso que a gente já vai costurando aqui. Então. E uma das alunas que mantém viva e está fazendo. Clitória? A gente já tava queimada, Priya. O nome do chá, clitória, gente. Então, tudo aquilo que Poder traz puro. Poder puro. A gente tá tomando poder. Tudo aquilo que dá poder, eles demonizavam. Então, o Deus chifrudo, o chifre, ele significa poder. Nós temos em algumas mitologias, como Cernunnos, o deus Pan. Nós temos aí vários deuses que têm chifre, e o chifre representa o poder. Muitas das vezes até a representatividade do chifre com o falo, entende? Então, tudo aquilo que dava poder, que não era dentro daquela caixinha bonitinha, é do demônio. Imagina, né? Adorar um falo. Então, a gente queria criar esse espaço para poder aprender e compartilhar, assim, diversos conhecimentos de diversas linhagens, né? E conhecimentos sobre espiritualidade e a diferença, como elas podem se agregar. Toda sexta-feira escutar a gente cantando os nossos... Aquilo que é bom pra gente, talvez não é bom pro outro. A gente respeita isso. Sim. E se a gente começa a gerar incômodo pro outro, eu entendo que eu já tô deixando de cumprir o meu papel. Sim. Né? Por exemplo, você vai no terreiro, você tem um obsessor. Eu vou lá, junto com a minha entidade, te ajuda a te libertar daquele ser e tal. Aquele ser fica com uma raiva do terreiro, fica com uma raiva do pai de santo, fica com uma raiva do médium que te atendeu. E aí no astral, em algum momento, se ele consegue se libertar, se ele consegue força para isso, ele se alia a outros espíritos e vai para cima, e vai pro ataque. É exatamente aí onde entra a grande função, a importância imensa de Exu, de Pombagira, dos mirins, do nosso povo da esquerda. Sim. Que fazem toda a guarda e a proteção. Porque se não fossem eles, as giras seriam um caos. A palavra sadhana significa que você está ali fazendo todos os dias a fim de evoluir naquilo, seja na escalada, seja no seu Mahamantra, seja na sua macumba. Quem está ali com sadhana todo dia está vendo os resultados disso, né? Então, a própria jornada do Multifaceta foi um sadhana em si. Não é o mais importante. A jornada é muito mais bonita do que chegar lá já. A chegada. Porque eu dou muito valor para esse estado de abertura mesmo, né? Essa coisa em aberto. Do yoga como sendo uma prática que você se coloca ali, mas você não sabe muito bem onde aquilo vai te levar. E eu tenho uma crença que, cara, a mão de Deus vai me segurar. Então eu pulo. Realmente, se eu tiver calma, essa calma traduz em eficiência. O devagar, ele no final é rápido. E aí acaba que virou a nossa busca diária, né? Quem é o próximo convidado para poder estar trazendo conhecimento e compartilhando pontos de vista diferentes. A gente está falando de uma medicina, de uma cultura em que ela é transmitida pela medicina da palavra, pela oralidade, pelo contato direto. Então você não vai ter livros te ensinando isso. Você vai ter livros falando do assunto, falando de experiências, falando, eu tive ali em tal tribo, em tal tradição, passei por isso, e por isso fiz dieta, fiz isso, fiz aquilo. Tem livros assim, mas a tradição da medicina, dos ensinamentos, né, ele é passado direto pela oralidade. O legal é que ao longo dessa primeira temporada, sem esperar, a gente teve convidados aqui, mesmo a gente sendo muito pequenininho, convidados que a gente não esperava, e que trouxeram assim uma bagagem de conhecimento incrível. Que filho da mãe!
Como é que esse cara tá vendo que eu tô morrendo aqui, não vai fazer nada, tal, não sei o quê? Daí eu escutei uma voz dentro de mim. Era a minha voz, não era a voz do espírito. Do espírito que tava lá dentro. Só se for. Era o meu espírito, era a minha meu voz. próprio espírito me falou. Léo, você tá assim porque você não se entrega, cara. Os homens assim... É que a mulher tem um negócio de autocuidado muito maior do que o homem, né? Sensibilidade, autocuidado, vontade de ajudar os outros, responsabilidade social. A gente é educado na nossa cultura pra ser narcisista, o centro do mundo e o topo da hierarquia de tudo. E a gente aqui não tá preocupado com a parte que diverge uma linhagem da outra. A gente está querendo evidenciar o que tem em comum. Então a gente sempre tenta buscar o que há de incomum entre essas diferentes linhagens. Nós acho que amadurecemos, a nossa linguagem está mais acessível. Eu particularmente não tenho essa pretensão de converter ninguém, porque eu nem acho que isso é possível. Para mim, você pode, ao máximo, informar para a pessoa que ela é Hare Krishna e não sabia, né? Você apresenta a filosofia e ela, não é que ela vai começar a acreditar naquilo. Ela já, poxa, sabe, me conectei. Sim. Já está dentro dela, né? E não é que você vai, essa ideia de querer converter, não acho legal, né? Acho que é natural. Eu conheço o Prito antes da Bhakti Marga e eu conheço o Prito pós-Bhakti Marga. E o que eu posso falar é que o Prito pós-Bhakti Marga é um ser humano muito melhor do que ele era antes. Pronto, sabe? Respondido. Então, eu acho que é importante, independente do seu caminho, seja um bom ser humano, não julgue, não critique, não fale mal de ninguém. Pra gente conseguir, dessa forma, criar uma conexão genuína entre todas essas diferentes linhagens que passam por aqui. E foi através de muitos convidados, muitas conversas que a gente foi percebendo assim, a dimensão do multifaceta, que até então ele ainda estava sendo criado ali, bem engatinhando, e parece que aos poucos ele está se concretizando, de trazer essa diversidade de conhecimento, de linhagens, de cultura, de tudo um pouquinho. O convite é você ir para essa prece grandiosa do silêncio, que aí você consegue acessar o grande espírito. Acessando o grande espírito, você pega aqui o seu propósito e aqui com a força da Mãe Terra, você vai distribuir a sua missão. Materializa, né? ela. Esses dois polos, sim, de Pai Céu e Mãe Terra com você. Só pergunta, a humanidade não compreende exatamente essa parte metafísica e muitas vezes a maioria das pessoas que estão ensinando, estão discursando, a maioria dos vídeos na internet estão ensinando coisas que não são precisas. Então, o que eu posso falar na minha experiência, que formou essa minha opinião, para as pessoas terem real segurança do que elas estão fazendo, elas estarem aos pés de lótus de um guru, de um mestre espiritual autêntico, porque isso é o fator principal para as realizações espirituais. Cada linhagem trouxe algo muito rico pra gente, né? A gente viu que cada uma tinha uma forma diferente de se conectar com o divino. E a gente conseguiu ver isso muito nítido. É muito elevado. Vai falar disso de Jesus. Olha o que ele fez nesse mundo. Sim, é né? verdade. Ele marcou esse lugar assim de um jeito. Viva Jesus, sabe? Sim, sim, sem dúvida. É. O que os seguidores fizeram com a informação dele depois, muita coisa não foi tão legal assim, de acordo com a história. Isso acontece com todas as linhagens. Sim. Independente, né? Isso acontece no Vaishnavismo, Umbanda, xamanismo. Sim. Os muçulmanos também. Os muçulmanos, que distorce muita coisa que Maomé deixou pra... Acredito assim, algumas linhagens, né? Outras linhagens não. Sim. Mas aquelas coisas mais radicais, né? Que é negar o diferente, né? Sim, exato. Quando você entra no que eu vou negar o diferente, ou naquela época medieval, que não, a mulher que não concorda com a gente é bruxa. Isso, Então tem que queimar. Imagina hoje em dia. Que é isso? É o cancelamento da época, né? Queimar a pessoa. E teve coisas muito inusitadas que aconteceram. Uma delas foi Léo Artesi comentando pra gente, né? Sem saber que a gente conhecia tais pessoas. E que ele trouxe
alguns devotos Hare Krishnas pro Daime, e foi aí onde começou os Hari Daime por aqui no Brasil. Isso ninguém sabia. Quem era o cara que tinha a posada lá? Como era o nome dele? Urupa. O Urupa! Aquele também, aquele é das medicinas também. Vou te contar uma história que você vai ficar arrepiado Urupa agora. aqui, ó, gente. Peguei eu e a Cris, fomos passar, porque eu sou universalista mesmo. Fomos passar o carnaval lá no Nova Cucu. Fomos lá o carnaval inteirinho, 10 dias lá em Nova Cucu. Nossa, não foi uma maravilha, cara. Eu só adoro os Krishna, né? E eu tava lá no Urupa, sentado com o Urupa lá uma hora, né? Conversando, né? Eu gosto muito de conversar com atores, eu sou conversador. Né? E aí, eu tava falando, né? Que eu fazia xamanismo, tal, não sei o quê. Pra ele, fala assim: olha, eu tive uma experiência com o Santo Daime. Com o Santo Daime? Falei assim, mas aqui não tem nada, assim, eu gostaria muito que tivesse, né? Tava começando o trabalho do Walter lá na... Não acredito. Tava começando, tinha acabado de mudar, ele tava fazendo trabalho, pouca gente. Sim. Só mais a família, alguns conhecidos ali, tava fazendo, né? Eu vi ele falava assim, mas o que você achou do Santo Daime? Ele falou, nossa, cara, transformou minha vida, tal, não sei o quê. Uma vez que eu fui, bababá, puxa, eu gostaria muito de novo. Daí eu virei pra ele e falei assim, ó, tá fácil, hein? É hoje. Acho que o que a gente quis mostrar também foi os diálogos transformadores que a gente ter escutado de uma linhagem algo, a gente conseguir entrelaçar com outra e a gente conseguir entender que existe uma trama aí sendo contada. A ditadura... Que ano foi isso, da ditadura? Isso foi no 76. Isso... Assim, foi um evento, um assunto interessante, porque ninguém lia jornal dos devotos na época. E a ditadura, quando publicava um decreto, era muito pequenininho no jornal. Graças a Deus, Krishna Kishore era o único que lia jornal. Então ele encontrou um artigo bem pequenino. Devotos, estamos fechados, vamos tirar as deidades, vamos tirar tudo, porque aqui a qualquer momento aparece a polícia. Nossa. Sim. E realmente levamos nesse mesmo dia tudo que era sagrado para a casa de outro devoto, deidades, tulas e tudo. Só não conseguimos tirar. Não podia ter templo aberto mais. Não. Eles nos misturaram, colocaram um grupo grande que eles chamavam de seitas, que não fosse da cristianismo ortodoxo, né? E o que eu fui percebendo durante essa temporada, fazendo podcast que a gente nunca tinha feito, né? É que a gente vai se conectando em alguns pontos com alguns convidados, uns mais que outros, né? E um dos pontos que eu me conectei muito foi com o Matheus Macedo, comentando como ele sempre foi o cuidador do grupo, sempre foi o caretão, então sempre que saía para as baladas, o pessoal dava PT e quem cuidava era ele, quem levava para casa era ele. E ali ele foi percebendo que ele era um cuidador, né? E aí nisso eu também me conecto muito, porque sempre com esse lugar de cuidar das pessoas. Então assim, a gente, conforme vai passando os episódios, a gente vai se conectando com as pessoas e criando essa empatia. O que me pega é assim, você quer me pegar? A galera que me manipula bonito me manipula de uma maneira, é assim, vai ajudar as pessoas. Vai cuidar das pessoas. Aí pronto. Falaram, mas Mateus, se você fizer isso, vai ajudar as pessoas. Eu falei, beleza, então lá vou eu. Aí filmava, eu tinha um iPad na época, era o único eletrônico que eu usava. Aí eu me filmava com o meu iPad falando, você me perguntou se blá 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 blá. E aí eu botava no YouTube. Quando eu virei adolescente, eu fazia isso com as minhas amigas e amigos também. Então eu sempre fui o irmãozão. E eu sempre fui um adolescente esquisito. Então, enquanto meus amigos estavam, sei lá, dançando lamba aeróbica e bebendo, eu era meio careta. Eu tava começando a meditar e fazer yoga. Sei. Então eu era o esquisito, meio nerd da galera. Então, quando tava todo mundo bêbado, eu era o que carregava as pessoas na night. Entendi. Quando meu amigo tava precisando tomar glicose na veia, era o Matheus que tava sóbrio e grande e forte que carregava os amigos pro negócio. Então, eu sempre cuidei de todo mundo. E teve um assunto que ficou em pauta agora, mas eu comecei a falar lá atrás, no começo da temporada, lá para março, a questão dos jogos de azar e o vício que isso estava acontecendo muito por conta da propaganda, né?
Quer dizer, todos os times começaram a serem patrocinados por jogos de azar. As maiores marcas e sites eram tudo de jogo de azar. Os maiores influenciadores falavam de jogo de azar. Então, para as pessoas que estavam com a instabilidade mental ali, por conta até mesmo da pandemia que acabou de passar, bombardear todo mundo com jogos de azar, dopamina a todo momento ali, foi realmente uma irresponsabilidade. Eu levantei isso e hoje em dia acho que é um consenso entre tanto direita e esquerda que os jogos de azar tem que ser banido o mais rápido possível, pelo menos com a questão da publicidade, né? Tudo hoje em dia é propaganda de jogo de azar. Entendi. É o tigrinho pra todo lado. O que é o tigrinho? É um jogo de caça-níquel lá. Então, eu assim, não sabia. A gente sabe que a gente tem cigarro, ele vende em qualquer esquina. Sim. Mas a propaganda de cigarro é proibida. Sim. Porque tem pessoas que Isso é bem recente, né? É muito recente. Até pouco tempo atrás as pessoas fumavam dentro de um restaurante e a gente divide. Vocês não são tão velhos assim. Vocês já devem ter ido num restaurante que falaram fumante ou não fumante. Acho que eu peguei o finalzinho disso aí. Aí sentavam fumante de um lado, não fumando do outro no mesmo lugar, né? Sim, um pouquinho verdade. antes disso, aí vocês de repente já não são mais, as pessoas fumavam dentro de avião. Sim. E no braço da poltrona do avião tinha cinzeiro. Tem avião velho que ainda tem. E você fumava dentro de um cilindro fechado, né? Então, assim, é só pra dizer que, sim, essas coisas... Que é esse lance da adequação. Quer dizer, o carro de Fórmula 1 era um Marlboro gigante da McLaren, né? Sim. Então, isso mudou há pouco tempo. Que não pode ter propaganda de cigarro. Então, por quê? Porque é algo que, se a pessoa tá com a serotonina e precisando fumar um cigarro, ela liga a televisão e vê aquela propaganda de cigarro, o cara vai na esquina e vai comprar o cigarro. Claro, funciona, né? Funciona muito bem, porque é algo que praticamente uma propaganda fácil de fazer. Porque... E hoje em dia, você vê nos jogos que as crianças estão jogando no celular, os anúncios dentro dos jogos é sobre jogo de azar. Ah, é mesmo? Uau. Então, assim... regulamentar o jogo de azar e tudo isso é coisa do livre-arbítrio, como eu estava falando. Agora, regulamentar a propaganda de jogo de azar, eu acho que assim, é um coro que a gente está fazendo e que a gente pede para todo mundo que se solidarizar com esse coro, de que, propaganda de jogo de azar não rola. Não rola ter patrocínio de jogo de azar. Tô com vocês nesse coro, gostei desse coro. A gente vai vendo que, na verdade, Multifaceta não é simplesmente um podcast, um canal no YouTube. Ela vai se tornando agora uma comunidade, onde a gente pode, todo mundo aqui, partilhar de propósitos. Com sua saia rodada enfeitada de várias cores, trazendo seus mistérios, e uma rainha possui, com todos seus esplendores, ó cigana, se eu colhesse todas as rosas que nascem nos mais lindos jardins, não teria... Com Cria Babaji na mão, com Cristo Jesus na mão, com Cria Babaji na mão, com Cristo Jesus na mão, com Cria Babaji na mão, com Cristo Jesus na mão, com Cria Babaji na mão. Cria Babaji na mão, com Cristo Jesus na mão, com Cria Babaji na mão, com Cria Babaji na mão, com Cristo Jesus na mão, com Cria Babaji na mão, com Cria Babaji na mão, com Cristo Jesus na mão, com Cria Babaji na mão, com Cria Babaji na mão, com Cristo Jesus na mão, com Cria Babaji na mão, com Cristo Jesus na mão, com Cria Babaji na mão, com Cristo Jesus na mão, com Cria Babaji na mão, com Cristo Jesus na mão, com Cria Babaji na mão, com Cristo Jesus na mão, com Cria Babaji na mão, com Cristo Jesus na mão, com Cria Babaji na mão, com Cristo Jesus na mão, com Cria Babaji na mão, com Cristo Jesus na mão, com Cria Babaji na mão, com Cristo Jesus na mão, com Cria Babaji na mão, com Cristo Jesus na mão, com Cria Babaji na mão, com Cristo Jesus na mão, com Cria Babaji na mão, com Cristo Jesus na mão, com Cria Babaji na mão, com Cristo Jesus na mão, com Cria
acho que uma das coisas que trazem uma coisa única assim do Multifaceta também é essa coisa do momento Multifaceta, que foi uma criação assim muito bacana da Pri, assim, que é esse momento que traz a essência de cada pessoa que está ali, seja o Sundara com a escalada, a pessoa com música, a poesia. Então esse momento ele meio que sintetiza e tenta sintetizar, né, em 1 minuto a essência dessa pessoa, capturar ali nesse momento do tempo, que é como se fosse uma cápsula do tempo mesmo. Vou respeitando a floresta e também todos os animais, afirmando que eu sou um guerreiro deste amor, para ter um bom futuro e honrando os ancestrais, afirmando que eu sou um guerreiro deste amor, para ter um bom futuro e honrando os ancestrais. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Ele é a primeira frase de um Upanishad, né, que é um dos textos clássicos sagrados, né, nossos, assim, que falam muito sobre essa verdade. E ele fala Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Ele fala Purna. A palavra Dharma, né, que tem muito a ver com a essência, com a natureza, né? O Swadharma de cada um. Uhum. E tem uma definição que a Acharyadeva dá de Dharma que eu acho muito boa. Dharma é aquilo que você não consegue deixar de fazer. Então eu vou pedir para as pessoinhas todas, os ser humaninhos que assistem o podcast Multifaceta, não vamos julgar, gente, não vamos ter preconceito religioso, porque isso é algo que nos separa muito. Em uma sociedade toda separada, qual é a função, né? Creio eu que a intenção é a gente poder se unir cada vez mais, ter mais respeito um pelos outros, e assim a gente vai ter um mundo bem melhor. E a ideia do Multifaceta desde o início sempre foi que num futuro próximo, se né, o destino nos reservar isso, não vai ser só Murari e Pri aqui, né? Vamos ter outras pessoas da nossa comunidade. Então se você se identifica e você se sente parte da comunidade, é para você que a gente está aqui. Então venha você trazer a ideia dos seus convidados, né? A gente sempre está falando isso. Então é uma coisa que eu deixo reforçado aqui no documentário. Não, e traz um ânimo muito grande pra gente ter o feedback de vocês, né? Os elogios, os comentários. Isso deixa a gente cada vez mais empolgado de trazer convidados especiais, trazendo toda essa potência de espiritualidade, bate-papos que dá aquela elevada. Não são todos que a gente concorda, né, com a maneira que eles pensam, mas, opa, tem borboleta dando beijinho em mim, olha que fofura. Não é que ela veio? E o que eu tava falando? Agora eu esqueci. Tô com cólica. Ah, é
por isso que eu tô assim, ó, pingando. Faz uma cena sexy assim. Bloquearam a gente. Caíram no nosso podcast assim, tipo, da maior. Ao vivo. Sabe o que é isso? Coca-Cola. Sabia que foi Coca-Cola? Caiu a luz muito.